A paz do Senhor, mais um episódio do Mesa, Conselho e Café, o seu podcast onde aqui você vai ter escuta, fé, cultura, tudo isso com um cafezinho passado na hora. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Nós muito bom estamos estar aqui aqui. hoje com ele que é pesquisador, o cara é brabo, líder do Ministério de Louvor, um músico, um cantor excelente, ele que é cristão desde berço e está aqui para gente falar para gente sobre a música e essa brasilidade, como que a gente produz isso. Seja bem-vindo. Pô, muito bom estar aqui, Wesley, muito bom estar aqui com você. Tô muito feliz e honrado. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu te vi, já tem 12, 13 anos atrás, foi naquele série de greves de movimento secundarista, e aí você já surgia como uma liderança ali, e era bonito te ver como tua fala, tua oratória e o exemplo que você dava, o testemunho que você dava. Aí você ensinava a gente ali como fazer política de uma forma muito responsável. Você era de que escola? Eu era Escola Estadual Estela Matutina. Era em Taquara. Tanque. No Tanque. No Tanque. Caramba. E aí eu lembro que na escola a gente não tinha um grêmio. E aí começou a eclodir essa série de greves, assim, e a gente, vamos montar um grêmio e tal. E a gente foi numa escola na Tijuca, e você que tava falando mais, assim, tomando a dianteira. Aí eu lembro de falar com um amigo, esse cara é maneiro e tal. Aí comecei a te acompanhar desde lá. Caramba, que memória boa, Legal. cara. Era uma fase que foi muito importante para mim ter chegado aqui. A fase da luta pela educação. Eu descobri essa luta, assim, que começou despretensiosa mesmo. Eu queria que a escola fosse mais legal, que tivesse passeio, que tivesse gincana. E aí os professores me apresentaram a luta e foi isso. Eram muito exatos naquela época para defender a educação, que ainda precisa melhorar muito. Mas então, Amém. já sei aonde você estudou, mas me conta um pouco antes, me fala da sua família, me fala como que você foi apresentado ao Evangelho. Perfeito. Bom, eu sou nascido e criado na zona que hoje é sudoeste do Rio de Janeiro, na antiga Zona Oeste. Nasci na Praça Seca, no Morro do Mato Alto, e depois, com alguns anos de idade, 5 anos de idade, talvez, eu fui para a Cidade de Deus. E aí eu cresci na Cidade de Deus, assim. Quando eu nasci, meu pai tinha a função de missionário. E aí, ali com poucos anos também de idade, meu pai foi consagrado pastor batista. E aí eu venho de uma família evangélica, dos meus pais, né? E a outra parte da família sempre muito católica. Então sempre foi uma família muito religiosa. O cristianismo sempre teve nas nossas mesas, assim, apesar das diferenças e tal, mas a gente celebrava o Natal orando, enfim. E aí eu cresci numa igreja batista Ebenezer, lá na Cidade de Deus, uma igreja grande, bastante tradicional. E a minha trajetória religiosa ela é meio curiosa, porque ela é uma igreja tradicional, mas o meu pai se converteu na Igreja Batista Nova Jerusalém, ali em São Cristóvão, que é uma igreja, por ter o Ministério de Louvor, uma igreja sempre foi muito avivada, né? Então eu cresci com meu pai muito penteca. Então, quando o bicho pegava na igreja, meu pai que ia orar. Quando acontecia um negócio assim meio esquisito, meu pai que ia lá botar a mão, enfim. Então eu cresci com essa coisa de ser muito batistão, mas ao mesmo tempo ter um pai que tinha uma vida muito avivada, renovada, pentecostalizada. Então eu cresci meio que fruto dessa mistura entre a tradição e a renovação, assim. Cara, que coisa, assim, eu senti a presença do Espírito Santo. A gente tem uma trajetória de muitas coisas em comum. Meu pai também é pastor das Assembleias de Deus. Legal. Inclusive, meu pai passou uma parte da vida dele desviado e tocou muito tempo pagode. Antes de voltar para Jesus. Quando eu era muito pequeno, meu pai se desviou ali na sua juventude. E quando eu nasci, minha mãe tinha voltado 1 ano antes para a igreja. Eles cresceram na igreja, se desviaram, e a minha mãe tinha voltado e meu pai ainda não tinha voltado. Então, até os 4 anos de idade, eu comecei a pregar com 4 anos. Eu orava muito, 5 anos ali, pelo meu pai, para que meu pai voltasse para a igreja, assim.
E aí ele voltou, fez toda a trajetória e se tornou pastor hoje. Que legal. Mas igual continua o pai cantando dele. pagode hoje? Hoje não, mas ele adora. Mas na em casa, igreja. assim? Não, na igreja, ele é o cara do tantã. Meu pai toca É mesmo? tantã e pandeiro. Pô. Que assim, eu aprendi a tocar pandeiro por causa dele e arranho no tantã. E assim, meu pai é músico mesmo. Eu preciso ir lá pra ver isso aí, pô. Não, tem que ver. E eu me emocionei porque você falou da Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Uhum. Eu, até ano passado, ano retrasado, frequentei alguns cultos da Igreja Batista Nova Jerusalém, justamente pela qualidade musical. Sim. É uma coisa impressionante, né? E aí, então você... E quando você se tornou músico? Cara, então, eu sempre gostei muito de música. Tem vídeos meus, fotos de eu fingindo que tocava guitarra pequeno, assim. Participava de coral na igreja. Antes de aprender a tocar violão, eu já escrevia umas musiquinhas meio louvores e tal. Mas, curiosamente, eu quis ser músico. Primeiro porque na escola era muito legal saber tocar violão. Eu via os meninos, assim, as meninas olhavam pros garotos que sabiam tocar violão. Aí eu falei, pô, preciso aprender a tocar violão. Mas eu lembro de, pô, preciso aprender a tocar violão quando eu conheci música popular brasileira. Que até então, pra mim, era pecado. E vendo um programa de televisão, um desses reality show, eu vi Chico Buarque, Caetano e tal. E aí eu meio que descobri uma outra forma de cantar, uma outra forma de, inclusive, de lidar com o sagrado, assim. E aí foi uma grande luta para poder conciliar isso no meu coração, porque eu cresci a vida inteira aprendendo, bom, você só pode ouvir tal e tal música que diga isso e aquilo. E ali eu, pô, preciso aprender a tocar violão, porque eu acho isso aqui muito maneiro. E eu preciso aprender a fazer de um jeito que eu consiga cantar para Deus dessa forma também, diferente, assim. Eu quero falar disso, porque você mistura muito bem isso de uma forma que traz a brasilidade. E você fez uma pergunta se meu pai ouve pagode, samba ainda. Tocar ele não toca muito não, mas eu vou falar sobre isso já também, Maneiro. dentro disso, né? O que pode, o que não pode. Mas antes eu quero saber, como é que você se tornou pesquisador também, né? Boa pergunta. Isso é uma pergunta difícil, assim. Bom, no ensino médio, eu fiz parte do meu ensino médio na Fiocruz, na Joaquim Venâncio. E aí... Mas eu não gostava de estudar o dia inteiro, achava uma perda de tempo. Pô, errei. E aí eu fui para a escola estadual, assim, porque eu queria estudar música também, no tempo livre e tal. E aí... Eu fui para essa escola estadual e tal, mas na escola, na Fiocruz, eu tinha um professor de filosofia que era, assim, incrível, que meio que a gente virou muito amigo, e eu comecei a ler coisas, assim, ele me dava uns livros para ler, eu comecei a ter gosto pela leitura, e depois eu me matriculei, eu sou formado em filosofia, né? Eu sou da filosofia, e foi isso, eu comecei a ter o sonho de ser pesquisador, a ter vontade, o desejo de pesquisar, de estudar, porque eu comecei a achar a leitura muito legal. Divertida, assim, de descobrir mundo mesmo. Foi igual a música, assim. Pô, descobri um mundo que ninguém tinha me contado. E aí a pesquisa meio que para mim é isso, é descobrir coisas que ninguém me contou e eu tenho que ir lá para saber por mim mesmo. Então quer dizer que você acessou a universidade. Sim. E estou fazendo essa brincadeira de acessar a universidade. Primeiro porque eu acho super importante. Eu sempre conto aqui que esse foi um marco na minha vida, o pré-vestibular, que a gente faz há 12 anos, mais de 300 alunos aprovados. E quanto eu acho isso importante, era um valor da minha mãe, que foi passado para mim. Eu conto sempre a história dela, tenho muito orgulho da minha mãe. Uma mulher que foi a vida toda empregada doméstica, agora se formou, me mostra que sempre é possível sonhar. Mas, assim, muita gente hoje no nosso meio evangélico tem a ideia de desmotivar, às vezes, as pessoas a entrarem na universidade. Uma coisa que não tem nada a ver com a nossa tradição protestante. Os protestantes sempre defenderam a escola, sempre defenderam a educação. Tanto é que a gente foi aqueles que fizeram as escolas dominicais. Então, assim...
hoje eu vejo muita gente dizendo assim, vai entrar para a universidade e vai deixar de ser crente. Você passou pela universidade e você é crente ainda, né? Isso Fala aí. da sua igreja. Isso aí. Eu tive, assim, crises de fé, mas escorregões, assim, de fé, mas que são muito saudáveis, na verdade. A gente tem que ter essas crises de fé. Mas a universidade em nenhum momento foi, assim, um ponto de me fazer desistir completamente da fé. Muito pelo contrário, ela fez minha fé ficar mais madura e mais responsável até. E qual é a sua igreja agora? Minha igreja é a Igreja Batista da Esperança. É lá no centro do Rio, é uma igreja que tem 59 anos. Foi fundada pelo reverendo Davi Gomes. E hoje o pastor é o Valdemar Figueiredo, assim, que é também um cara da universidade, cientista político, mas um homem muito piedoso. E eu tô lá servindo, né, como líder de louvor. Ele me chamou e é uma igreja muito curiosa, assim. A gente tem os famosos cultos do meio-dia, né, que são cultos durante a semana, que os frequentadores do culto são trabalhadores do centro da cidade, assim. É no horário do meio-dia, justamente no intervalo dos trabalhadores. Então as pessoas saem para almoçar e vão lá na igreja para prestar culto a Deus, assim. Então você tem gente de tudo que é denominação, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano. Você tem pessoas que nem são evangélicas, mas que querem estar ali no culto. Então é um culto muito itinerante e está sendo uma experiência incrível, porque eu ministro louvor nesses cultos também, né? Então é uma experiência espiritual bastante edificante, assim. É um negócio muito, muito diferente mesmo para cultivar a espiritualidade. E aí eu sou líder de louvor lá e a gente diz que a gente tem a peculiaridade de ser uma igreja no centro da cidade, o que exige assim, certos cuidados específicos com relação à montagem de uma liturgia, enfim, que a gente não quer ser uma igreja alienígena no centro do território do Rio. Então, a gente faz uma liturgia muito mais abrasileirada, muito mais urbanizada, fugindo dos worship, nenhum problema aí para quem gosta do worship, mas fugindo dessas coisas meio hiper estrangeiras, assim, para que a gente não seja uma igreja fora daquilo que é a tradição do centro do Rio, que é o samba, que é o nascimento do Rio de Janeiro, por onde vão passar as periferias, as culturas periféricas negras, assim. Toda a imaginação popular do Rio passa pelo centro do Rio. Então, a gente é uma igreja que tenta se colocar naquele contexto urbano ali, do centro. E aí, então vem a pergunta, que era aquela que a gente estava aqui. Samba e evangélicos, pode isso? Então, isso é uma boa pergunta. Outro dia, eu tive a honra de estar no programa Conversa com Bial, né? Junto com a Shirley Carvalhais, e uma das perguntas foi justamente assim, sobre a relação entre samba e evangélicos. E eu assim, curioso, né? Entrei no Twitter para ver repercussão, e aí alguém tava lá meio assim, pô, os evangélicos estão agora até querendo fazer samba, estão querendo fazer tudo. Tem uma curiosidade aí que não é de agora, né? Assim, pode estar se mediatizando agora, mas os evangélicos tentam e fazem samba já há algumas décadas, assim. Pode sobretudo porque esses sujeitos evangélicos que fazem samba são os mesmos sujeitos que não são evangélicos e fazem samba, ou seja, são negros periféricos, que têm ancestralidade, enfim, são pessoas que cresceram em lugares e territórios que conferem legitimidade a eles, como escolas de samba, até como terreiros, assim, são pessoas que se converteram e vieram de outras religiões. Escola de samba, tiveram grupos, tinham um pagode no seu quintal, com bambas famosos como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho. Então, são pessoas que sabem fazer samba. Eles cresceram no samba e se converteram, e eles não podem deixar de fazer samba porque o samba diz respeito ao que eles são integralmente, né? Então, de fato, os evangélicos podem fazer samba e estão fazendo samba, a despeito de nós querermos ou não. Eu fui pesquisar isso no mestrado para entender, né? O que era isso, assim, foi
foi a primeira grande pesquisa, né, sobre chamado samba gospel no Brasil, assim. Você tem outras, mas sobre o movimento de sambistas, sobretudo no Rio de Janeiro, foi a primeira, assim. E fala um pouco dessa pesquisa. Eu quero trazer aí um depoimento pessoal, que o que você falou é a minha realidade, como eu estava contando, né? Antes disso, está viralizando a Neia do Surdo, né? Tá bombando, eu tô super feliz disso, assim. E meu pai, ele vem disso, né? Meu pai foi nascido e criado na igreja, e aí aos 18 para 20 anos, ele se desvia e aí sai da igreja e vai pro pagode, vai pro samba. Ele, inclusive, às vezes em casa, teve uma vez que minha mãe estava conversando com ele, e aí minha mãe falou, como é que é o nome daquela negona que entrava na roda, que todo mundo aplaudia cantando? E aí eu fiquei ouvindo a história e meu pai falou, não, a Jovelina. Aí eu falei, Jovelina? E ele falou numa naturalidade que aí eu cheguei para assim, só me diz, que Jovelina é essa, assim? Não, a Jovelina Pérola Negra. Eu falei, não acredito, pai, você tocou com a Jovelina? Ele falou, isso era comum. A gente tocava em várias rodas de samba e era o início ali daquele movimento mais orgânico. Então ele falou, cara, era isso, tinha a Jovelina, o Jorge Aragão, o Zeca. As pessoas apareciam na roda e tocavam, e meu pai tinha grupo, e aí essa relação, né? E aí depois que entra para a igreja, é o que você falou, é algo que está muito intrínseco nas pessoas, e a sua pesquisa mostra isso. Sim, a pesquisa tem muitas hipóteses, muitas conclusões, muitos resultados, mas dá para resumir em dois, assim. Primeiro a ideia de que a gente tem, algumas pessoas têm e popularizam a ideia de que o crente, quando ele se converte, ele abandona tudo o que ele foi, ele vira uma nova pessoa, joga tudo fora. Isso é mentira. Porque o crente, ele se converte e ele passa a ressignificar o seu passado e aí a entender, bom, aquilo que eu fazia não era de todo ruim. Então, como é que eu vou lidar com o meu passado agora? Como é que eu vou ressignificar? Como é que eu vou retrabalhar isso em mim? Então, é o caso desses pagodeiros e sambistas, assim. Eles até se convertem e aprendem que, bom, samba é pecado, não sei o quê. Mas aí, aos poucos, vai dando um estalo neles, até por conhecerem outros que já fizeram uma espécie de acúmulo de consciência maior sobre a possibilidade de conciliar samba e evangelho. E eles aprendem, não, a gente pode fazer samba assim, e então como é que a gente vai fazer um samba? E eles inventam novas letras, pensam um samba diferente. E a segunda coisa é que, no Brasil, a gente tem uma aderência muito grande de pentecostalismo e tradições populares, assim. Porque o pentecostalismo, os cultos pentecostais, já tem uma tendência natural a incorporar elementos que a gente vê, por exemplo, no samba. A espontaneidade, uma certa quebra de hierarquia. No culto, você tem as figuras centrais da roda, por exemplo, mas todos podem participar, todos podem ter, em alguma medida, voz ativa no culto, com seus aleluias, amém, glória a Deus, línguas estranhas, que é o caso do samba, quando a gente canta todo mundo junto, quando a gente bate palma todo mundo junto. Então, uma das conclusões dessa pesquisa foi mostrar que não só a roda de samba transforma o pentecostalismo, mas o pentecostalismo também transforma a roda de samba. Eles têm uma espécie de afinidade eletiva, né, muito grande. Então, acabam se tornando quase que um ali, e de forma muito natural, sem soar estranho para as pessoas. Não, isso aí que você falou, a sua pesquisa é comprovado pela realidade. Acho que tem... Aí, continuando a história do meu pai, que você perguntou, o que aconteceu foi exatamente isso. Quando ele entrou, meu pai tinha muitas letras de samba. E aí, nessa ideia de tudo vai mudar, e é uma ideia logo de início do primeiro amor, a gente é bem radical, né? Deixa de fazer tudo, assim. E aí, meu pai jogou muitas letras, jogou todas as letras de samba dele fora. E aí...
hoje, é isso que você falou, né? As pessoas vão entendendo, ressignificando. Hoje, inclusive, meu pai se arrepende de ter jogado todas as letras dele fora. E ele ressignificou esse lugar. Não voltou pro samba porque virou pastor e seguiu esse caminho. Sim. Mas, sempre que pode, toca na igreja e toca tantã e toca pandeiro. E são elementos do samba, né? E o outro elemento é a mesa, né? A roda em torno da mesa. Sim. A gente tem mesa no nosso podcast. Eu fiquei lembrando, quando você falou, minha avó é uma irmã de oração. E minha avó compunha. Que legal. E minha avó compunha letras. Minha avó era analfabeta. Irmã Zezé, missionária Zezé. Minha avó era analfabeta e ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então ela só lia a Bíblia. E ela compunha, escrevia letras inspiradas pelo Espírito Santo. Assim, um vaso pentecostal. E tem a mesa de oração, né? A ideia da mesa de oração, das irmãs reunidas em torno da mesa. E é isso, é o que você falou. O pentecostalismo é na base rítmica brasileira. Era pandeiro, tantã tocando e glória, e a gente falando em mistério. E eu cresci assim, cresci nesse fogo que é bom. E aí, eu queria que você falasse mais dessa interação brasileira, né? Porque isso é uma brasilidade, né? Sim, os pentecostais foram muito pioneiros no Brasil. Se você analisa a história da música evangélica, você tem quando que começa uma espécie de louvor brasileiro ali no final do século XIX, começo do século XX, e a maioria dos louvores eram importados, assim, eram traduções que a gente canta até hoje, inclusive, e são lindos, assim, não tem problema nenhum. E aí você vai começando a formar os inários, salmos e hinos, cantor cristão, a harpa cristã. Com a harpa cristã, você já começa a ter mais contribuições dos brasileiros na lírica, na letra, né? Na melodia, enfim. Você vai ter grandes compositores assembleianos, como o Macalão. Já iria citá-lo, adoro, eles são muito bons. Sim. E os pentecostais vão começar a brasileirar o louvor brasileiro, o louvor no Brasil, né? E uma coisa muito importante é a incorporação de instrumentos e de rítmicas que são vistas como brasileiras. Então, você começa a ter o pandeiro, e o pandeiro é um instrumento muito importante na formação pentecostal e, sobretudo, na circulação de gênero nas igrejas, porque você vê muitas mulheres tocando pandeiro porque você tem uma referência aí ancestral que é Miriam, né? Então, o pandeiro ele não é só um instrumento qualquer, ele é um instrumento que ele é validado pela tradição, pelo que a gente entendeu que era aquele instrumento lá quando o povo hebreu passa pelo Mar Vermelho, né? Não era um pandeiro, mas era equivalente a um pandeiro. Ele foi validado pela tradição cristã, judaico-cristã, e hoje ele pode ser aceito nas nossas liturgias de forma muito mais natural, sobretudo na mão de mulheres. Então, assim, a gente começa a brasileirar esse louvor incorporando rítmicas brasileiras e incorporando instrumentos, assim, com muita resistência de cristãos, inclusive de próprios assembleianos pentecostais, mas isso vai se alterando ao longo do tempo. Mas se a gente quiser mesmo verificar se há uma brasilidade no louvor, eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para as igrejas pentecostais que já fazem isso há muitos anos, há décadas, inclusive. E eu acho que tem elementos mesmo, porque assim, a igreja pentecostal, ela vem do norte vindo para o sudeste, né? Passando pelo nordeste. Minha avó, que eu estou falando, era de Pernambuco. Quando eu fui a Pernambuco, eu percebi também ali no frevo, até no museu que tem lá, conta um pouco como foi se montando essa música brasileira e a relação com o ser militar e as marchinhas Sim. militares e essa formação que é muito encontrado nas músicas evangélicas, essa marchinha militar. E você falou do pandeiro, e uma das principais músicas da minha avó, assim, que era muito conhecida, era justamente uma música de Miriam, que ela fala: vou atravessar o Mar Vermelho marchando, vou atravessar o Mar Vermelho marchando,
o mar se abriu e o povo passou. Do outro lado, Miriam cantou. Do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. E o pandeiro cantando, e o povo Que lindo, cantando, e o mistério caindo na Você igreja. tem que gravar isso aí, cara. Eu tenho um disco dela de vinil, cara. Meu sonho é conseguir adaptar aquele vinil para um outro formato de áudio que a gente precisa espalhar nosso ancestral aí. Então tem mesmo isso, assim, de ritmos do maracatu, do frevo, da marchinha, do samba, que compuseram o que seria essa música, né? Exatamente, assim. E sobretudo isso que você explicou, assim, o pentecostalismo, né? Ele vai se formando de forma massiva com essa migração. As pessoas vão sair do interior, do chamado interior do Brasil, do norte do Brasil, nordeste, e eles vão descendo o Brasil, mais para o sul do Brasil, sudeste, assim, e em centros urbanos. E toda a migração, ela não é só uma migração territorial, é um trânsito de lugar, mas é um trânsito de símbolos, de valores, de formas de compreensão da realidade. Então você tem uma coisa muito interessante que é não só a música que vai sendo vai tendo essa herança incorporada, mas também um certo encantamento da vida, porque o protestantismo ele é uma fé muito desencantada, né? É uma fé muito racionalizada, é uma fé muito mecânica um pouco, e o pentecostalismo, sobretudo dessas pessoas mais periféricas, é uma fé que está muito mais próxima de uma visão mágica do mundo. Portanto, é uma fé que enxerga o milagre, que enxerga que a gente pode falar outras línguas que não a língua que a gente aprendeu, cura, transformação de vidas, assim. Então, isso foi importante não só para abrasileirar, mas para encantar a realidade e fazer o mundo mais mágico mesmo. Isso é mistério, irmão. Mistério. E agora, vamos para a polêmica. Quais são os muros que separam? Porque existe a polêmica música gospel e música secular. Que barreiras são essas? Cristão pode ou não pode ouvir música secular? Eu tenho uma opinião e vou dar. Que foi a pergunta que você perguntou também do meu pai. E aí? Tudo bem, agora toca pandeiro na igreja, toca tantã. E o pagode? E o samba? Ainda ouve? Não ouve? Eu vou falar já disso, mas eu quero saber. Que limites são esses? Que barreiras são essas? Como isso se relaciona? Essa é uma pergunta complexa demais. E, embora eu tenha uma tendência a dar uma resposta mais simples, de dizer, você pode ouvir tudo, cara. Você pode ouvir tudo com discernimento, com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá. Mas, assim, é complexa porque ouvir música não é só você botar uma música no fone de ouvido, assim. Vou ouvir uma coisa bonita do passado e tal. Quando a gente ouve música, a gente ativa memórias, a gente ativa coisas que a gente viveu, a gente ativa mundos sociais diferentes. Ouvir um samba não é só ouvir um samba, é ouvir um mundo social ali complexo, cheio de significações, de sentidos, enfim. Então eu entendo que para certas pessoas, sobretudo aquelas que se converteram, seja difícil de ouvir música secular, sobretudo aquelas músicas que eu ouvia no passado, porque elas talvez ativem algo que você quer deixar para trás e que te faz mal, assim. Então eu entendo, se você não quiser ouvir música do mundo porque te faz mal, tudo bem. Mas eu diria e tentaria fazer um esforço da gente começar a entender que o Espírito Santo ele age em excesso. Ele age de uma forma superabundante na realidade e no mundo que a gente vive. Essa superabundância ela não atinge só crentes, só cristãos. Ela atinge, inclusive, pessoas que não são convertidas ao Senhor. Dando sabedoria, dando capacidade de criar canções que são bonitas, que fazem bem. E, às vezes, canções que falam de amor, canções que falam da natureza, canções que falam de questões políticas e sociais.
Enfim, então eu diria pra gente, pode ou não pode? Depende. Depende da sua vivência. Eu diria que pode, mas, sobretudo, faça um esforço de encontrar o Espírito Santo fora das caixinhas que você criou ou das caixinhas que você herdou na sua conversão ou do Evangelho. E de forma muito responsável. Seja responsável, porque o seu ouvido merece cuidado. Assim. Nossa, Arthur, assim, te ouvindo, que discernimento, assim, é isso, que sabedoria que Deus tem te dado para tratar desse tema com tanto cuidado e carinho como você colocou, assim. Nossas posições são bem parecidas, assim. Lá em casa, acho que primeiro tem esse momento da conversão, né? É um momento em que sua fé não está madura. É um momento que você ainda está, como diz Paulo, menino, né? Nessa fase menino, você ainda tem mais dificuldade no processo de discernimento. Então, é muito comum que você precise se afastar de memórias que te trazem isso. Memórias e ações sociais que você já não quer mais ter, práticas, comportamentos E agora, depois de um processo que você vai amadurecendo, você começa a ter um pouco mais de discernimento daquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que é compatível com a fé, daquilo que não é. E aí, eu acho que você entra... Tem muito essa diferença quando você entra numa fase mais madura da fé, né? Sim. E aí, eu acho que nessa fase, que é o que a gente já está falando, eu acho que tem ali alguns elementos, né? O primeiro é ter discernimento geral, né? Saber o que é bom, saber o que não é bom, o que convém, o que não convém, porque como você falou, né? Os olhos e a nossa audição, eles são portais para a nossa alma. Então, aquilo que nos nutre e aquilo que não nos nutre. E eu estou usando essa visão de alimentos, né? Porque eu acho que é muito sábio pensar nisso, né? Que tudo que a gente consome, assim como a gente ingere um alimento, ele deixa coisas boas e tem coisas que precisam ser descartadas na nossa alma. Exatamente. Né? E aí, eu acho, como você falou mesmo, assim, acho que tem uma coisa que é um louvor que para mim é até muito complicado, porque eu acho que a igreja tem se perdido no que é o louvor. O louvor tem caído em um lugar que não é de adoração a Deus, muitas vezes. É um louvor que está num lugar de vingança, está num lugar de muito individualismo e não de gratidão. Então, até o louvor, você tem que analisar o que está ali. E na minha casa sempre foi assim. Então, a orientação lá em casa não era ouça música gospel, não ouça música secular. A orientação lá em casa era aprenda a ouvir. Isso. Saiba o que você está ouvindo que é bom e aquilo que você está ouvindo que não te nutre. Então, aquilo te nutre, aquilo não te nutre. Paulo vai falar isso, né? Isso. Então, hoje eu traduzo nutrição, porque Paulo vai dizer isso. Olha, tem gente que não pode comer. Porque se comer e acha aquilo errado, aquilo vai ser errado para você. Perfeito. Mas tem gente que pode comer. Então, não é sobre comer ou não comer, né? Não é sobre ouvir ou não ouvir. É como aquilo te impacta. E, por fim, o que você falou, que eu concordo, assim, plenamente, assim, que Deus é Deus. E ele não é um Deus dos evangélicos. Sim. Deus não pertence a nós, ele age no mundo. É como a Bíblia vai dizer, o sol nasce para o justo e para o injusto, todas as manhãs, para todas as pessoas. O ar está aí, a terra está aí. Pelo contrário, Deus compartilha tudo que é dele com toda a humanidade. Nós evangélicos somos aqueles que reconhecemos isso e queremos que isso se mantenha, que tenha o cuidado dele e queremos agradecer e ser gratos por isso que ele faz. Então, compreender isso é compreender que ele dá talentos a pessoas
no mundo. Então, se você vai num... E aí, novamente, voltando para a comida. Você vai num restaurante, você vai comer de um chefe que é evangélico, como que ele não é? Porque ele tem um talento que está ligado a produzir um alimento. Você vai num médico, você não vai perguntar a religião do seu médico para saber se você vai ou não ser consultado. Pelo contrário, tem... Então, a música, para mim, também é assim. Deus dá talentos às pessoas, e não só que são evangélicas. Então, problema nenhum a gente consumir os talentos que Deus deu no mundo para as pessoas, e que eu gosto muito. Assim. Então, lá em casa não é um problema a música secular. Assim. Não, meu pai nunca limitou a gente a uma cultura gospel. Ele limitou a gente a princípios bons, e ele falou, olha... Vocês estão no mundo e vocês têm que saber o que é bom e o que é ruim. Eu gosto muito disso. Então, meu pai ouve, sim, sambas que ele acha que são bons. Ele ouve, sim, músicas da MPB. Lá em casa eu cresci com a MPB. Que legal, então, não temos muito problemas com isso. E também ouvimos muito louvor. Eu amo louvor, né? Claro. Então, é o que eu mais consumo, mas consumo também com muito critério. Então... Perfeito. É isso, só deixar Filipenses 4:8, que é bom, que é de boa fama, que é louvável, nisso você pensa. O que passar disso, você deixa para lá. É isso. Então, agora nós vamos falar de como isso se desenvolve na sua carreira. Eita. Você tem uma carreira musical, olha... Eu recomendo, vocês têm que ouvir as músicas dele, e é por isso que nós vamos trazer as músicas dele para cá. Fala um pouco da sua carreira, como é que ela tá agora. Você acabou de lançar um álbum que traz isso tudo que a gente está falando aqui. Um álbum com brasilidade e evangelho de uma forma tão... unida, misturada, que você olha e fala assim, cara, isso aqui deu uma unidade. Eu gosto muito dessa unidade de Deus, que é uma unidade na diversidade, né? Então, fala pra gente como é que tá essa carreira, como é que tá esse álbum. Cara, que legal. Bom, é o álbum Nos Braços da Manhã, lancei já tem um aninho, mas assim, recente ainda. Tô trabalhando em outro, em breve vem aí. Mas primeira breve, mão, hein? Primeira mão aqui. Enfim, mas é um trabalho que eu tento muito refletir sobre esperança, a própria figura do amanhã que aparece ali, sobre cuidado de Deus. E é um trabalho que eu fiz uma espécie de pesquisa a partir da minha trajetória, a partir dos meus gostos e a partir de uma necessidade que eu acho que é da gente conseguir incorporar, na verdade, fazer um diálogo entre tradição de música popular brasileira e essa música pentecostal. E que deu no que eu chamei de MPB, a música pentecostal brasileira, né? MPB, música pentecostal brasileira. Foi. E então você tem a primeira sessão do disco ali em que eu vou brincar com o reteté, vou trazer signos que são já estão presentes na cultura brasileira, a questão do fogo, da labareda, das línguas estranhas também. Enfim, esse é o meu trabalho, é um álbum que eu recomendo que todo mundo ouça, tá indo super bem, assim. É um disco que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque eu acho que ele meio que inaugurou um diálogo ali que eu acho que a gente precisava fazer, que é começar a levar o que os evangélicos fazem a sério, em termos de música, e começar a levar sobretudo o que os pentecostais fazem muito a sério, assim. Os pentecostais inventaram um jeito de fazer música que é o reteté, assim. Então, isso deve ser levado em consideração para quem se diz amante de música brasileira, assim. Então, vamos pegar o violão e vamos fazer essa conversa. Eu já vou pedir uma música sua, que é Labareda. Não tinha como eu não pedir. Essa é uma das minhas músicas favoritas, né? Crente pentecostal do fogo. Irmão, é labareda de fogo, irmão. Saindo aí, tá, né?
Se a cidade incendiar, oh, não venha me culpar. Não fui eu que ateei fogo na avenida. Se a chama consumir, lamber tudo de uma vez. Quando o Pentecoste chega, não adianta o 93. A segunda é assim: a justiça riscou faca, faísca de um mundo melhor, nova língua desacata. A velha linguagem da dor já sorriu quem só chorava. Lágrima da ilusão, quando a labareda queima, todo o resto faz clarão. Se a cidade incendiar, oh, não venha me culpar, ai, não fui eu que ateei fogo na avenida. Se a chama consumir, lamber tudo de uma vez. Quando o Pentecoste chega, não adianta o 93. Quando o Pentecoste chega, não adianta o 93. Quando o Pentecoste chega, não adianta o 93. Ô, glória! Glória a Deus. É isso, quando o fogo pega, irmão, é isso. O fogo pega no pavio que fumega. Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo para pegar. Amém, amém. E qual é agora? Eu já fiz o meu pedido, agora você pode escolher uma música do seu álbum que você gostaria de compartilhar com a gente. Cara, eu vou cantar a música que mais circulou, que é Guarda o Teu Coração. Então fica aí um convite para todos que quiserem escutar, por favor, deem plays nas melhores e piores plataformas do mercado. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Nos momentos de tempestade, seja a mansidão. Luz pra salvar a terra, sal pra saborear, paz pra acabar com a guerra, vida é pra festejar. Com fé todo muro é baixo, todo sonho é bom. Com Deus sempre no teu barco, o cantar é dom. Amar é se lançar nos braços do amanhã. Por isso não tenha medo, guarda o teu coração. Todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Nossa, gente, presença de Deus aqui. Amém. Inclusive essa palavra todinha para mim. Ontem estava ali na casa de Isabel, em Queimados, com uma pastora que eu ouço as pregações dela desde adolescente. Pastora Helena Raquel. Nossa. Tava recebendo uma missionária de João Pessoa, que eu gosto muito também, que está num documentário que eu recomendo, chamado A Fé Não Fingida, de Mulheres de Oração. E aí eu fui, e a pregação foi sobre a alma. E era justamente isso, assim, sobre guardar o seu coração. E ela falava justamente sobre isso, como isso que eu falei dos olhos e dos ouvidos. Ela falava ontem, falava como que a alma absorve coisas que ela precisa abandonar, né? O medo, a frustração. E como que a gente tem que exercer essa fé para... porque o Senhor é o bispo e pastor da nossa alma, né? E nós somos alma vivente. Amém. Nós somos onde nutrimos as nossas emoções, e nós precisamos tê-las, as boas que nutrem, saber aquelas que não nos nutrem. Então sua música testificou de então. Deus. Então, nesse ritmo eu vou te perguntar, vou falar de uma música que a gente já vai falar e depois vou te fazer uma pergunta. Uma que eu vou falar a gente estava falando Deus Cuida de Mim, né?
que acabou que é uma música que mostrou um pouco dessa conexão, né? Sim, é muito curioso isso, né? Porque, assim, você tem várias músicas evangélicas que ao longo do tempo foram meio que se tornaram hinos populares, né? Tipo, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Mas essa gravação, né, do Kleber Lucas com o Caetano fez isso de forma muito intencional, né? Tipo, pô, vamos mostrar que existe uma tradição de música evangélica no Brasil e que ela tem consistência, de que ela é boa, de que há canções bonitas. Inclusive, eu fui no show do Caetano e da Bethânia, né? Comemoração de carreira e tal. E eles incluíram no setlist, assim, é muito engraçado ver como parte de uma certa esquerda esclarecida, progressista, assim, não entendeu isso, né? Você via muitas pessoas até reclamando, pô, colocou louvor, saindo. E circulou um vídeo muito, muito, muito bonito, assim. Que enquanto pessoas saíam, xingavam Caetano, pô, ficar colocando coisa de evangélico, você tinha os seguranças, assim, chorando. Os trabalhadores pretos, precarizados, assim, chorando com louvor, assim, se sentindo pertencentes àquele lugar, assim. Eles que jamais poderiam pagar o ingresso daquele show foram incluídos ali por conta do trabalho, enfim, e puderam ter o seu momento assim de louvor a Deus e de cultura também, de arte. Então, isso é uma coisa que a gente não entendeu ainda. Não, Deus cuida de mim é um louvor que tantas vezes a gente cantou nos momentos mais difíceis das nossas vidas, e eu sei que aqueles que estão nos assistindo sabem disso, também viveram essa experiência, e ver a conexão com Caetano Veloso, que é alguém da MPB, e a conexão de uma música gospel, ver o quanto Caetano realmente foi criticado nas redes sociais, recebeu vaias em show, e eu agradeço Caetano por ter mantido isso, e nesse momento que o Brasil passa por uma transição e que a gente precisa de diálogo. Eu acho, inclusive, que os setores de esquerda, progressistas, deveriam aprender a importância desse diálogo com o povo que é evangélico, que nós somos um povo de periferia, negro. E, inclusive, tem uma coisa engraçada, né? Como eu falei que Deus não é um Deus dos evangélicos, né? E ele usa pessoas no mundo com seus talentos, com seus dons. O Caetano foi muito usado para a minha vida. E por cuidado de Deus, eu concorri a uma eleição. E aqui em Caxias, as pessoas não conhecem, mas dos 28 vereadores da Câmara, na última legislação, 3 foram assassinados. Assim. E as pessoas tinham muita preocupação e a gente não sabia como fazer campanha e manter a nossa segurança. E o Caetano Veloso, através da Paula Lavigne e de alguns amigos, nos concedeu emprestado o carro blindado dele. E esse carro foi o cuidado de Deus comigo, assim. Foi o cuidado de Deus primeiro comigo, porque em algum momento, logo depois, eu fui ameaçado. Então, o carro realmente me ajudou na proteção e que, na verdade, é aquilo que a Bíblia fala, né? Nós não confiamos nem em carros, nem em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então, o carro e tudo isso veio da providência que o Senhor fez e usou o Caetano Veloso. Mas não usou só para mim, não. Assim, esse carro tem uma história que a gente tem falado, que durante a pandemia a gente entregava comida para as pessoas, né? Numa campanha chamada Tem Gente com Fome, assim, um chamado que Deus fez para a gente na pandemia, independente de religião, a gente entregou comida para diversas pessoas. No primeiro ano foram 40 mil famílias, no segundo ano 200 mil famílias com o movimento negro. Então, assim, e eu lembro que no começo a música que me inspirou a começar foi mandada por um amigo meu que era ateu e me mandou aquela música 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar uma multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Só que essas famílias, de repente,
viram que as famílias que a gente estava entregando comida viram que uma draga estava vindo para derrubar uma sequência de barracos, eram 100 e poucas crianças, e elas me ligaram e falaram, vem para cá. Quando eu cheguei lá, tinha um subsecretário da prefeitura, e eu perguntei se ele tinha autorização judicial, se ele tinha o conselho tutelar que era necessário, se ele tinha notificado as famílias, e ele disse, eu sou o subsecretário, eu vou fazer, e quem é você? E aí, naquela hora, essa pergunta me tocou e eu falei, eu sou o Wesley, estou dizendo que você não vai fazer. E aí virei para o menino que estava dirigindo o carro, falei, coloca o carro na frente da draga e virei para os moradores, falei, vamos botar tudo para dentro de novo. E eu falei para o secretário, esse carro é blindado, você vai ter dificuldade de passar, mas ele é do Caetano Veloso. Ele estaciona no Leblon, sai matéria no jornal. Imagina se você passar por cima desse carro. O teu nome vai estar estampado em todos os jornais. Aquela coisa, entrei para dentro de uma casa, botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí Deus me deu o nome do Júlio, que veio na minha memória, que era um procurador da época do movimento estudantil, da luta do passe livre. Eu nem sabia se ele estava no núcleo de terras, liguei para ele, ele falou, eu fui transferido tem pouco tempo para o núcleo de terras. Então, eu falei, vem para cá, juiz. Ele falou, não, vou mandar uma viatura. Mandou a viatura chegou, foi no secretário, perguntou a mesma coisa que eu perguntei, o secretário falou que não tinha, ela disse, então eu vou ter que autuar você, porque a gente recebeu essa denúncia, a menos que ninguém queira denunciar. Eu falei, não, eu quero denunciar. Entramos no processo ali, eles ofereciam R$200 para as famílias, falavam que elas tinham barraco, que elas tinham que montar em outro lugar, e a gente motivando as famílias. Eu lembro que as conversas com as famílias, a base era o livro de Êxodo. Não, nós vamos conquistar a nossa terra, Faraó não vai conseguir. E eu lembro que no final do ano isso aconteceu, assim, no Natal, e a gente fez um culto de ação de graças no Natal, e com essas famílias, e os louvores sendo entoados, e a gente venceu depois de 6 meses, e essas famílias conquistaram 1 ano de aluguel social no valor de quase R$1.000, e hoje, até hoje, muitas famílias ainda estão recebendo esse aluguel social. Então, através de um carro que veio de uma pessoa que não é da minha religião, mas que foi bênção na minha vida e na vida de tantas pessoas, né? Amém. Caetano sendo usado por Deus. Glória a Deus. Vamos tocar um pedacinho de Deus Cuida de Mim? Pode ser. Como é que... Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito bom. Nossa, linda. E aí, por último, 2 perguntas. Uma é pra gente e a outra pro pessoal que tá em casa. A pra gente eu falei aqui, você cantou suas músicas, falamos do Caetano, mas quem é uma referência para você na sua carreira da produção musical? Assim, quem é que você olha? Ou uma música que você fala assim, essa música não é minha, mas me marcou, eu queria que fosse. Caramba, boa pergunta. Acho que eu tenho muitas referências, assim. Me colocou na saia justa aqui. Assim, o Caetano é a grande referência, assim, da vida. E nesse meio mais da música evangélica, várias referências, assim. O próprio Kleber Lucas, uma grande referência. O Adhemar de Campos é uma referência enorme de alguém que fez essa mistura entre brasilidade, desde os anos 80, 90. Mais para frente, assim, Marcos Almeida é uma grande referência também, Paulo Nazaré, enfim, várias referências, assim, de MPB
Vamos um pedacinho rapidinho, antes da gente terminar. Adhemar de Campos, né? Nosso negão. Pô, que, assim, a música do Adhemar de Campos já não é mais dele, né? Não. É, assim, Sim. todo mundo sabe cantar. E aquele clipe que ele fez também, no meio de aquilo foi, assim, uma coisa linda. Então, vamos um trechinho de Adhemar? Pode ser... Ele fez um Ijexá, que é assim... Yeah, 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 Só isso, e eu acho isso tão lindo, tão... Ele é ótimo, brasileiro assim. pra caramba. Ele fez Rua Azusa, né? Fez Rua Azusa, foi o Seymour, né? Rua Azusa, para quem está assistindo não sabe, foi uma peça sobre a origem do pentecostalismo que aconteceu nos Estados Unidos, justamente entre negros, com uma oração... A primeira vez que negros e brancos oravam juntos, tem um baita debate racial, que é a origem do pentecostalismo no mundo. Muita gente não conhece e precisa dar essa gulgada, essa pesquisada. Mas vamos àquela que ele fez na Paulista, que todo mundo conhece, que é o louvor, Vamos lá. Débora. Eu sei. A Único. A Único. Deixa eu pegar o tom. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Tem outra dele que eu lembrei que eu gosto, que é assim... Grande... Foi essa que ela fez na Paulista, né? Não foi? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, por tua obra. Dá pra fazer um podcast só tocando Adhemar. Só Adhemar. Adhemar, vem no nosso podcast. Tem que vir. Gente, então vamos lá, para terminar. Você que é um jovem negro, ministro de louvor, cantor, pesquisador, uma referência. A gente queria que o nosso podcast é isso, né? É mesa, conselho e café. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse um conselho para a nossa juventude brasileira. Qual conselho você daria para a nossa juventude brasileira que serve a Deus e que está assistindo a gente? Primeiro, agradecer pelo convite, assim, que bênção estar aqui com você, que é uma grande referência, não só política, mas sobretudo pastoral, uma referência de espiritualidade. Então, muito obrigado. Foi um papo maravilhoso, assim. Cara, o conselho que eu dou, sobretudo porque eu sou das artes, eu acho que mantenha os olhos, os ouvidos, os sentidos abertos para a beleza do mundo, para as formas que você tem de se encantar, de ver a vida mais bela, de ver a vida mais colorida. Assim, a gente vive um mundo muito violento, muito cinza, muito cruel. Então, mantenha a sua anteninha ligada, veja bons filmes, leia bons livros, ouça boas músicas,
E converse com as pessoas, tente embelezar o mundo também. Então, é isso. Ótimo. Antes de terminar, tem o meu presente para você. Tá na minha bolsa. Eu vou te dar 2 presentes. Um é o meu livro para você. Rapaz. Fala um pouco da minha fé, das minhas causas, de quem eu sou. E como o nosso podcast Que legal. é mesa, café e conselho, eu vou te dar esse kitzinho aqui, que vem com todo o carinho para você. Tem umas xicarazinhas, uns... todo um kitzinho para você tomar um cafezinho em casa e lembrar da gente aqui. Com certeza, então... vou tomar esse cafezinho hoje. E você que está nos assistindo, quero agradecer o Arthur por ter vindo no nosso programa. Quero agradecer você que ficou até aqui o final. Quero já pedir, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e a gente se vê até o próximo programa. Eu conto com você.